I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast de História. E depois dessa semana eu tenho aqui um convidado. Eu estou aqui hoje com o Gino de Castro Pinori, espero ter falado certo. Seja muito bem-vindo, Gino. Muito obrigado pelo convite. Obrigado ao público por escutar. E aproveito também de deixar aqui meu agradecimento ao Daniel, que fez a ponte para eu conseguir contato do Gino. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quem é, na minha visão, uma das pessoas mais importantes da França dos últimos tempos, dos últimos séculos, para ser mais exato, que é o Napoleão Bonaparte. Eu vou passar a palavra para o nosso convidado, para ele se apresentar um pouquinho para o nosso público. Fique à vontade, Gino. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como o Henrique falou, me chamo Gino. Eu estou atualmente no doutorado na Universidade de São Paulo. Fiz toda a minha graduação e mestrado na USP. E pesquiso sobre o século XVIII, em especial Iluminismo e Egito. E aí, por meio do Daniel, ele foi indicado para conversar um pouquinho. E, afinal de contas, século XVIII e o Egito tem a ver também com o próprio Napoleão. Eu mesmo, quando estou dando aula, eu comento como Napoleão furtou algumas coisas do Egito para levar para a França. Mas, bom, Gino, o que você pode dizer para a gente sobre a família do Napoleão? Era uma família de elite, de classe mais baixa? Como é que era isso? Bom, a família de Napoleão era uma família de origem da Córcega. Napoleão nasceu na Córcega. No mesmo ano, no ano seguinte da venda da Córcega à França, ao público que não sabe, a Córcega não era francesa desde o início, foi adquirida pela França na parte final do século XVIII, né? E Napoleão nasceu nessa ilha, e nasceu em uma família da aristocracia regional, né? A família Bonaparte. O Bonaparte, esse U, é retirado por Napoleão já na sua vida adulta. Então, nasceu na família Bonaparte. Não era o irmão mais velho, né, que nas sagas familiares que nós atualmente estamos acostumados a acompanhar, nesses jogos políticos, que nós estamos acostumados a acompanhar na mídia, na cultura em geral, tem-se essa noção, né, normalmente que é o irmão mais velho, que assume o papel central na família e também seja lá o que ele está disputando, seja uma política local, seja uma política nacional. Napoleão foge um pouco essa regra, tendo sido o terceiro irmão, se não me engano, o mais velho, né, de homens. Ele tinha quatro irmãos e 3 irmãs, compondo 7 irmãos ao total, excluindo ele, né, era uma família de 8. A família de Napoleão era da elite aristocrática, quer dizer, compunha a aristocracia. Era importante nos movimentos aristocráticos locais, mas não tinha grandes projeções na política francesa, né? A elite da Córcega não tinha grande projeção no resto da França depois da aquisição. Isso se transforma, de certa forma, com Napoleão, mas também não foi uma transformação duradoura de grandes nomes da Córcega impactarem a política francesa. Foi um caso mais específico, dado as ligações da ilha, né, com as origens de Napoleão. A gente sabe mais ou menos quando que ele entrou pro exército, porque ele ficou muito famoso primeiro no exército. E qual foi o impacto dele enquanto militar? Bom, Napoleão foi enviado para a França para estudar durante o fim da sua infância e começo da adolescência, como era muito comum enviarem para colégios específicos, né, de instruções diferentes. A dele foi para ser enviado para um colégio militar, onde ele aprendeu história, filosofia, letras antigas, obviamente táticas militares. E ali foi onde ele sofreu também uma certa isolação, né? Tanto pelas origens quanto pelo fato do francês não ser o primeiro idioma. Ele aprendeu francês, obviamente, como elites locais e de maior e menor importância pela Europa inteira aprendiam francês. Francês era a língua da diplomacia europeia no século XVIII. Então não falha a regra que a família Bonaparte também precisava aprender francês.
Mas o seu sotaque, a maneira de falar, a maneira do idioma falado na Córcega, frente às adaptações ao francês e como era o sotaque dele, a maneira como ele interagia com os colegas, demonstram, né, os documentos, demonstram, os historiadores apontam que foi uma vida, durante esse momento de formação, mais isolada. As cartas que ele escrevia e tudo mais. Né? O nome dele causava estranhamento, certos maneirismos, para além do próprio sotaque. Então, sabe-se que que ele aprendeu bastante nesse período, que também foi esse período que ele começou a se interessar muito por questões vinculadas ao que entendiam por Oriente, no caso, mais especificamente, Império Otomano, e mais especificamente ainda, o Egito, né, o fascínio que ele também, não só ele, mas muitos da época tinham para Alexandre o Grande, ele incluídos. Aponta-se que começou ali, mas também tem essas questões mais pessoais dessa trajetória mais isolada dele. E a partir daí ele começou a procurar caminhos que coincidiram à Revolução Francesa. Quando ele se formou e era um jovem, era também o momento da eclosão da Revolução Francesa e desses grandes acontecimentos. Como você comentou, ele se forma durante a Revolução Francesa, hoje uma das maiores revoluções, uma das mais importantes revoluções. Inclusive, fazer aqui propaganda, escuta o episódio que eu gravei com o Daniel, que nós falamos sobre a Revolução Francesa. E durante a Revolução, durante os quase 15 anos de Revolução, o Napoleão chegou a se posicionar em algum momento, defendendo girondinos, jacobinos, defendendo a monarquia. E nós temos alguma informação sobre isso? Bom, Napoleão, no geral, ele era uma figura com habilidade política, mas não com uma grande habilidade política, uma habilidade política sobrenatural, como muitos imputam a ele. É muito comum, principalmente para quem é professor hoje em dia, não é muita uma experiência, então eu não sei quem da audiência vai se identificar com isso, mas uma colega de mestrado que dá aulas no ensino básico comentou, principalmente na época do lançamento do filme de Napoleão, mas também mais recentemente, sobre o quanto os jovens gostam da figura de Napoleão. Até de uma maneira estranha, né? Porque tem uma romantização muito grande sobre quem foi Napoleão. Porque quando você olha a trajetória dele, sim, de fato, ele tinha uma habilidade política, ele sabia jogar o jogo que ele estava entrando, mas ele não tinha uma grande habilidade a ponto de prever todos os acontecimentos, ou ser esse grande estrategista para todas as direções. E isso também se inclui na carreira política dele no decorrer da Revolução Francesa. Ele foi apadrinhado pelo Barras, se eu não me engano. Se eu estiver errado, o Daniel vai puxar minha orelha. Mas ele foi apadrinhado por figuras da Revolução Francesa que depois estavam no diretório, como Barras. Ele, inclusive, se casou a Josephine, né, que não era esse o nome dela, mas ele deu o nome do irmão mais velho a ela. Os maridos podiam fazer isso na época. Então, o primeiro irmão dele, Joseph, né, ele transformou o nome da esposa mais velha, Josephine. Ela era amante de uma dessas figuras da Revolução Francesa, que foi apresentada a ele em um dos bailes, e assim eles foram se aproximando e eventualmente se casaram. Né? E ele também assumiu essa posição para, já de general, ele volta à figura política e à figura militar, né? A carreira militar, com essa posição dada de general, para que ele fizesse frente a um dos levantes que ocorreram em Paris durante a Revolução Francesa, um levante bastante violento, em que ele mata vários em uma praça. Ou seja, ele não tinha, para tentar responder direito a sua pergunta, muito uma inclinação política, seja para os jacobinos, embora ele fosse ligado a figuras jacobinas no começo, nem ao que passou a ser entendido por girondinos. Ele tinha filiações políticas no sentido de ser apadrinhado por nomes importantes que se mantiveram importantes no diretório, mas não se posicionou de uma maneira mais contundente nem do lado de um Robespierre da vida, nem de um lado de um Paul Marat, por exemplo, não. Então ele foi basicamente um militar, como podemos colocar, ele seguia a ordem de quem estivesse no poder, basicamente.
Sim e não. De certa forma, sim, nesse sentido de que ele seguia as ordens, mas ao mesmo tempo, o militarismo na Revolução Francesa e no Império de Bonaparte era o militarismo em construção, né? Era o militarismo que os militares se construíam enquanto uma classe específica. Porque durante o século XVIII e até o final do século XVIII, os exércitos eram constituídos principalmente pela nobreza. As posições chaves eram constituídas pela nobreza. Os pobres poderiam ascender, de certa forma, no exército, mas até um ponto específico, um ponto muito baixo, né, que se não me engano era de sargento. Mas em pontos superiores eram sempre figuras da nobreza que compravam aquela posição, ou herdavam aquela posição de alguém, ou recebiam aquela posição por outros favores. Então era um exército que a composição era muito diferente, que não era um exército tal como, para o bem e para o mal, nós estamos acostumados hoje, que é esse exército hierarquizado, sempre existente, que o exército faz parte da sociedade, mas ao mesmo tempo existe como uma força em si e sempre atuante. Né? Ele sempre exército. Você sempre será um militar, ainda que também cidadão. Nessa época nem tanto, mas com a Revolução Francesa, a força do militar, esse exército, né, a força e a ideia desse exército começa a se criar, a se constituir e a se fortalecer. Né? Porque o exército também, na Revolução Francesa, passa a se tornar um grande meio de ascensão social. Porque passa a ser pela meritocracia, principalmente, com uma certa meritocracia. Principalmente tendo como base o fato de que muitos comandantes, no começo desses nobres, né, esses grandes comandantes, que ainda tinham seus cargos herdados ou comprados, iam e voltavam de lado de muitas maneiras. Então, nesse começo, o exército que se mantinha, ali, a base do exército que se mantinha leal aos interesses do que eles entendiam ser da Revolução Francesa, e se mantinham sem essas grandes figuras, sem esse lorde como referência, sem um rei necessariamente como referência, e sim com o ideal, que é algo que Leigh Hunt explorou muito bem, ou melhor, de uma maneira muito interessante, em um dos seus últimos livros. E ele também jogou esse jogo, ele jogou o jogo da experimentação. Então tinha momentos em que ele mais seguia ordens, e tinha outros momentos que ele aproveitava o espaço dado pelo que ele era ordenado a fazer, ou pelo que ele tinha que fazer ali, a missão que lhe era dada, para propagar o próprio nome. A campanha na Itália foi um ótimo exemplo. Ele foi enviado como um dos generais para liderarem o que foi entendido depois como a campanha na Itália, e as estratégias dele deram certo, mas elas não existiram em um vácuo, não existiram de ele ver a situação, propor estratégias e elas serem extremamente bem sucedidas como foram. Sim, ele tinha uma participação e uma responsabilidade enorme nesse processo, mas tinham outros generais. O que ele soube fazer no contexto em que ele estava foi autopropaganda. Então, ele mandava notícias e cartas, ele conseguia se propagar enquanto esse grande general, essa grande pessoa que foi essencial para a vitória, essa pessoa que estava à frente no campo de batalha e que conseguiu essas conquistas impressionantes contra o Império Austríaco e também essa expansão na Itália, nas repúblicas italianas. Então, ele seguia ordens, mas ao mesmo tempo ele sabia aproveitar do contexto dado para essas ordens para se autopromover, para fazer uma propaganda de si ou seus interesses, ou então defender o que ele achava que tinha que ser feito em loco. Né? Então ele sabia jogar, principalmente nesse contexto em que nada era tão estabelecido como é nos dias de hoje. E é interessante você comentar isso, da questão que ele seguia a cego, não tanto dessa propaganda, porque assim, tem uma questão, não sei de fato como é que a historiografia em si vê isso, mas nós ensinamos nas escolas que o 18 de Brumário, o golpe de Napoleão, que daria acho que 9 de novembro no nosso calendário, acaba com a Revolução Francesa, inicia o período napoleônico, e aí vem a pergunta: o Napoleão, ele queria tomar poder desde sempre, ou isso foi algo que assim, apareceu aos poucos, ele foi trabalhando nisso? Bom, eu diria que nem A nem B. Né? Nós, operadores de formação, somos muito acostumados que nunca é O, é E. Né? Tem sempre um mundo de possibilidades. Mas no caso dele, não dá para fazer muito uma afirmação de que a partir de qual momento ele começou a desejar o poder, a vislumbrar um poder maior do que o que ele tinha no momento,
porque as situações mudavam constantemente e ele conseguia navegar através dessas situações. Como eu comentei no começo, principalmente pelas origens dele, as expectativas que ele tinha não eram grandiosas, não eram, ou melhor, as possibilidades que ele tinha, a janela de oportunidades que ele vislumbrava, não eram das melhores, de, eu vou me tornar o maior general de todos os tempos, ou, vou ascender a essa posição. Não era impossível, obviamente, principalmente tendo em vista a posição social dele enquanto alguém de uma elite local, mas também não eram grandiosas a ponto de pensar em se tornar membro de alguma família real, ou constituir impérios, ou algo do tipo, ou qualquer coisa minimamente próxima do que ele de fato fez. Não é tanto que antes dele ser chamado novamente para compor o exército, já no período revolucionário, ele tinha se alistado para o Império Otomano. A mobilidade também era muito mais forte do que imaginamos hoje em dia, né? Essa movimentação de pessoas de diferentes classes sociais não era tão forte quanto veio a ser no século XIX e XX e XXI, mas também não era inexistente. E ele, muito interessado por esse mundo, entre aspas, oriental, se alistou para compor o exército otomano e foi chamado semanas depois, o que modificou os planos dele. Já ali, ele soube jogar o jogo e se propagar como esse general e ser cada vez mais reconhecido como o Napoleão Bonaparte, o que levou a choques com o diretório, que tinham medo da figura de Bonaparte, até porque imagino que Daniel tenha falado isso muito bem no episódio sobre a Revolução Francesa. O diretório não era estável. Ocorreram vários golpes no período do diretório. Nos poucos anos do diretório, ocorreram vários golpes e planejaram vários golpes. Então, como a base fraca, eles tinham medo de que Napoleão se unisse a outro golpista ou fosse responsável por algum golpe. O que eventualmente aconteceu. Mas esse temor, quando de seu retorno da campanha da Itália, os levaram a planejar outra expedição, enviá-lo para outro lugar. E tinham duas ideias. Uma seria invadir a Inglaterra, o que não seria uma campanha extremamente difícil, e com certeza... Ou melhor, com certeza não, o historiador não fala assim, né? E possivelmente demonstra uma vontade do diretório de se livrar de Napoleão, mandá-lo para uma invasão fracassada, para uma invasão custosa, difícil, que ele gastaria toda a sua atenção e seu prestígio ali e não poderia impactar tanto a vida política em Paris. Ou então ao Egito, por diferentes motivos. No decorrer do século XVIII, essa ideia de uma expedição ao Egito, e por expedição leia-se invasão francesa ao Egito, ganha corpo, porque era uma rota, apresentava uma rota à Ásia muito mais prática, né? O canal de Suez já era um plano ali desde do século XVI com os portugueses, e essa visão do Egito, né, que une o mar Mediterrâneo ao Mar Morto, ao Pacífico, essa ideia, né, essa grande ligação, era um dos motivos, até para, depois do final da Guerra de 7 Anos, conseguir alcançar a Índia mais rapidamente e conseguir ajudar os sultões indianos a combater a presença inglesa, porque o sultão tipo, se eu não me engano, posso estar acabando com o nome do coitado, mas né, esse sultão indiano, ele tinha acordos com a França, acordos de defesa com a França, e com a expansão inglesa no subcontinente indiano, após a vitória inglesa na Guerra de 7 Anos, era mais custoso e mais complicado alcançar a Índia para fazer frente aos ingleses. E com o Egito, eles poderiam fazer isso. E essa razão ganhou muita força, igual eu comentei, depois da derrota francesa na Guerra de 7 Anos, e com a Revolução Francesa, né, ou melhor, nos momentos finais do reinado do Luís XVI, e na Revolução Francesa, quando essa expansão inglesa se intensifica. Então tinha esse motivo para alcançar a Ásia mais rápido, para também aproveitar das rotas de comércio que passavam por ali. O próprio Egito é muito fértil. Talvez a população no geral não pense tanto nisso, né? Porque sempre que tem imagem é um Egito desértico, das pirâmides, com o governo mais ditatorial que está cortando as árvores do Cairo. Então, atualmente, né, uma grande denúncia que eles fazem, porque a temperatura fica insuportável, mas antes era uma cidade muito arborizada mesmo ali na beira do deserto. E o Nilo, extremamente fértil.
Então, também tinham essas próprias questões locais, de qualidades ali geográficas locais e climáticas, que eles percebiam que em mãos de pessoas mais capacitadas, leia-se franceses, poderiam lucrar, obter o lucro que aquela terra era capaz de propor, era capaz de oferecer. E também por razões mais culturais, que eles entendiam. Essa percepção começa a se transformar no século XIX, de maneira definitiva, começa a se solidificar por um outro caminho no século XIX, mas até o final do século XVIII entendia-se que o Egito era o berço do que eles entendiam por civilização. Então, reconquistar o berço civilizatório e salvar o que sobrou daquela época de grandeza era um motivo válido, né? Porque eles entendiam que os egípcios atuais, né, do século XVIII, não eram capazes de conservar os objetos históricos, os monumentos históricos de outrora, da época que eles eram grandes. Então, alguns acreditavam que era possível salvar essa civilização, outros, mais famosos como Volney, um grande historiador do final do século XVIII, acreditava que eram incapazes de salvar qualquer aspecto civilizatório, mas que proteger essas ruínas civilizatórias antigas era uma razão válida para a expansão. Então, por esses diferentes motivos, o Egito se mostrava cada vez mais como essa terra em que, com uma administração melhor, os frutos seriam grandiosos. E Talleyrand, que era um dos ministros do diretório, junto com Bonaparte, arquitetaram e conseguiram convencer o diretório a compor essa expedição ao Egito, que é para onde ele vai. Passa um ano, ele parte em 1798, passa um ano ali, retorna em 1799 por motivos diversos. O primeiro, que é uma fofoca histórica, é o fato de que, como eu comentei de maneira muito rápida mais cedo, o casamento de Napoleão não foi necessariamente o mais romântico de todos, né? Ele conheceu a esposa quando ela era amante de um outro grande membro da política francesa da década de 1790. E ela o traía sempre, e ele também a traía sempre. Mas, como não podia ser diferente, ela traí-lo era o que doía, e não o fato dele também fazer a mesma coisa com ela. Então, no decorrer da campanha, tem várias cartas que ele troca, que ele envia revoltado e não é respondido, e pensava que ela não estava respondendo porque estava traindo com alguém. Quando, na realidade, ela estava em uma bancada, a bancada desmoronou e ela sobreviveu por sorte. E ficou encamada durante muitos meses. E o cunhado dele, para quem assistiu aquele filme do Ridley Scott, Napoleão, é uma criancinha que vai levar a espada para ele no começo do filme. Ele já era muito mais velho, já era um adulto, de certa forma, um jovem adulto durante a campanha, o acompanhou e tinha que ficar acalmando Napoleão, falando: não, minha mãe não está te traindo, calma, não sei o quê. Então, há historiadores que apontam esses temores da vida pessoal e romântica de Napoleão como um dos motivos para que ele retornasse à França em 99, associado ao fato de que os ingleses destruíram a frota francesa ancorada em Alexandria. Eles souberam da expedição quando ela partiu em 1798, procuraram no mar Mediterrâneo, não encontraram, mas conseguiram alcançar Alexandria primeiro para avisar que os franceses estavam vindo. Um alerta que não foi tão bem aceito, e Napoleão, com muitas mais perdas do que imaginamos, conseguiu conquistar a cidade do Cairo. Ele não foi até o sul do Egito, mas enquanto ele estava lá, conquistou o Cairo, fez campanha na Síria, onde foi derrotado, e retornou. Nesse interim, os ingleses destruíram a frota. Então, ele viu que a permanência da ocupação francesa no Egito estava com dias contados, porque não tinha uma grande frota para ir voltar, para trazer mais reforços ou algo do tipo. Ele tinha perdido muitos recursos e sofrido essa derrota quando tentou anexar a Síria e o Iraque, né? Os otomanos e os mamelucos da região o derrotaram. Tinham as revoltas na cidade do Cairo, tinha o sul do Egito que não tinha sido conquistado e era para onde os beis, que eram
que era o título, bem, é o título desses mamelucos que governavam o Egito na época. Eram 2, e os 2 conseguiram fugir, embora as famílias tenham ficado no Cairo. E também estavam arquitetando maneiras de reconquistar a cidade. Todos esses elementos mostraram que a expedição estava com os dias contados. E os ventos na França estavam se transformando. O governo, o diretório estava cada vez mais fraco, e membros do próprio diretório começaram a confabular uma ideia de que precisavam de um governo forte, um governo com generais, com um general forte, né, uma figura forte, famosa da França, e estivesse à frente. Napoleão não era o único, mas era um dos grandes nomes, um dos 2 grandes nomes, e percebendo essa transformação tanto na política francesa quanto a autopropaganda que ele fez, os frutos dessa autopropaganda, porque quando ele retornou ninguém sabia da derrota militar dele, da situação de fato no Egito. Foi foram notícias que chegaram de maneira posterior. E frente a todo esse cenário, ele decide retornar em 1799, deixando os outros generais para liderar a campanha. Então, quando ele volta, ele é recebido de uma maneira grandiosa, né, com peças sobre o Oriente, com as pessoas na rua para vê-lo, né, uma coisa assim monumental. E nisso começa a se arquitetar esse plano do 18 de Brumário. Então ali sim, né, nós sabemos com maior certeza que ali sim ele queria esse grande poder. Mas a trajetória, esse grande poder, como eu espero ter argumentado de uma maneira que tenha feito algum sentido, foi cheia de idas e vindas. Foi um monte de reversos e marés que ele conseguiu navegar para chegar até esse ponto. Deu pra entender, sim. E 3 comentários sobre essa fala. Que eu espero não estar enganado, mas eu vi isso em alguma aula na Federal, e essa questão do fascínio com o que nós chamamos de Oriente. O Dom Pedro II era um grande colecionador de múmias egípcias, inclusive, e elas foram destruídas no incêndio do Museu Nacional, se não me falha a memória. Acho que é esse mesmo, né? Sim, ele tinha coleção de múmias e elas foram destruídas no incêndio. Foi até uma das grandes críticas, né, sobre a capacidade do Brasil de ter essas coleções. E você coloca também que essa expedição para o Egito foi chamada de invasão, ou também de saque, porque, se não estou enganado, muitas coisas foram levadas justamente nesse momento para a França, que estão lá disponíveis até hoje no Louvre. Eu cheguei a visitar o Louvre, é assustador, tanta coisa imensa que tem lá dentro. Aí o povo brinca que o único motivo que as pirâmides estão no Egito e não na Europa é que são muito grandes para serem roubadas. E a gente pode colocar que o Egito nessa época já era um protetorado, já estava sob o domínio dos britânicos ou ainda não? Não. Nessa época, a ambição dos britânicos era se livrar do Egito. Porque depois da ocupação francesa, os ingleses, unidos aos otomanos e em acordo de paz com os franceses de Napoleão, né, com o consulado napoleônico, ajudaram a levar as tropas francesas e alguns muçulmanos e egípcios que se aliaram ao regime, que quiseram partir junto com os franceses, de volta à França. E nesse interim, eles compuseram um certo governo de transição, de uma maneira muito, muito, muito anacrônica, mas eles eram parte desse governo. Mas o objetivo deles era se livrar daquilo ali, dessa jabuticaba, muito rapidamente. Porque o Egito era muito insubmisso antes, no decorrer do século XVIII inteiro. Ele demonstrou fortes sinais de insubmissão, tinham muitas revoltas, era distante de Istambul, então não era fácil nem prático para o sultão e para a elite turca enviar tropas para aquela região. Tinham as guerras contra a Rússia, tinha a questão europeia, tinha a guerra e o conflito contra os sassânidas, o atual Irã, né, que hoje é mais ou menos o atual Irã. Então tinham várias frontes e outros interesses maiores ou mais urgentes com que o Império Otomano tinha que se ocupar. Para a audiência que não sabe, o Egito era parte do Império Otomano nessa época, então tinham era uma região do Império Otomano, então tinham preocupações maiores que favoreciam esses beis revoltosos, que era também um dos grandes motivos da reclamação de comerciantes franceses que estavam na região e a França tinha acordo com o Império Otomano
no qual comerciantes e outras figuras poderiam estabelecer na França, em certas regiões do Império Otomano, e teriam seus direitos preservados. Então, seus direitos religiosos assegurados. Eles não seriam assediados ou atacados por motivos religiosos, poderiam realizar comércio, etc, etc. Não eram direitos, tal qual entendemos hoje, e sim benefícios de acordos feitos entre a coroa francesa e o Império Otomano. Mas com essas revoltas e com essa incapacidade do Império Otomano no decorrer do século XVIII de se fazer presente muitas vezes no Egito, os beis faziam o que bem entendiam e eram muito mais agressivos contra os comerciantes franceses, que reclamavam à França, exigindo que se fizesse algo. E isso também alimentou a expedição. Então já era um lugar revoltoso antes, que começa a ter um desejo ainda maior de independência no decorrer de todo esse processo. Então, naquele momento em específico, a Inglaterra queria se livrar do Egito. Essa expansão imperialista inglesa na região se dá muito, muito depois. Isso é interessante, porque não sei o porquê, não eu tirei isso, mas na minha cabeça a invasão do Egito foi um ataque contra a Inglaterra. Eu tinha isso na minha cabeça, não sei Não, porquê. mas tá certo. Foi de maneira informal, ou melhor, de maneira indireta, porque um dos medos era deixar o Egito por conta própria e ele ser eventualmente anexado pela Inglaterra. Tinha esse temor de que se nada fosse feito, a Inglaterra se espalharia pelo globo. Como ela de fato se espalhou, mas espalharia ainda mais pelo globo. Dominaria o mundo todo. Então, também tinha essa lógica de não só ir contra os ingleses através de um alcance mais rápido da Ásia para alcançar a Índia e fornecer auxílio ao sultão contra os ingleses, mas também nisso de quebrar as expansões imperialistas e imperiais inglesas do século XVIII e começo do século XIX. Então, de maneira indireta, também houve essa intenção, até porque é algo que eu não comentei e que eu não sei se o grande público tem conhecimento, né? Muitas coisas do século XVIII são de conhecimento para nós que pesquisamos o século XVIII, não tanto para um público mais amplo. E uma dessas coisas que eu acho muito interessantes é o fato de que, se na época moderna o Império Otomano era uma grande potência, no século XIX também era visto, de certa forma, como uma potência, ele passa, no decorrer do século XVIII, a ser visto como o homem fraco da Europa. Essa alcunha que o perseguiu até o fim do Império Otomano, desse homem fraco. O que é uma injustiça quando paramos para analisar, porque historiadores do Império Otomano demonstram que existiam esforços de reforma militar, reforma econômica e etc., que estavam sendo feitas, mas em um processo mais lento, em um ritmo mais lento, por questões do próprio Império Otomano. Mas estavam ocorrendo. Mas apesar disso, ele era visto, principalmente pelas derrotas frente à Rússia, pela expansão russa na região, por tudo que aconteceu durante o século XVIII, enquanto esse homem fraco que se quebrasse, se desintegrasse, poderiam acontecer as mais diversas coisas, ou consequências sociais terríveis, no sentido migratório, econômico, etc., quebrar rotas comerciais e tudo mais, ou até mesmo oportunidades, como agora que não é mais um império levemente unificado, e sim áreas diversas, podemos nos expandir para essa região. Aí a Inglaterra tinha esse medo, a França também tinha esse medo, então eles buscavam evitar essa quebra do Império Otomano para impedir que outras potências europeias, outras coroas europeias, se aproveitassem das consequências. Então, de certa forma, também esse medo da expansão também leva à conquista do Egito, mas de uma maneira, nessa época, mais indireta. Perfeito. E aí, como você comentou, nós temos o 18 de Brumário, Napoleão dá o golpe, acaba com a Revolução Francesa e inicia seu mandato, seu comando do país quanto cônsul, e depois se autocoroa imperador, tomando a coroa das mãos do Papa, inclusive é um quadro muito bonito, que eu uso para dar aula, inclusive. Aí você consegue dizer, aparente, um pouquinho o que foi o Código Napoleônico e quais mudanças que ele criou, que ele levou à França nessa época? Bom, o Código Napoleônico, primeiro foi um código civil,
no começo, quando ainda era o consulado, né, a França do consulado, ainda era um código civil, que se uniu a um código comercial, que se uniu depois a um código penal, e no final da década de 1810 passa a ser entendido como esse código napoleônico, que, frente a outras tentativas de codificar a sociedade, se mostrou muito bem sucedido. Não foi o primeiro a se mostrar bem sucedido, se nós considerarmos o infame Code Noir, né, o Código Negro, que era um código, para a audiência mais ampla que não pode não conhecer, que visava estabelecer regras para a relação entre senhores escravizados nas colônias. Inclusive, os professores que estão nos escutando, é um ótimo documento para se trabalhar com os alunos de uma maneira cautelosa, porque tem muitos trechos muito fortes, mas é um ótimo documento histórico para se trabalhar com os alunos justamente por isso, para essa tentativa de codificar a relação entre senhor escravizado. Tem que dar roupa todo ano, não pode punir mais dessa forma. Se fugir, tem que cortar uma orelha. Se fugir 2 vezes, é execução. Né? São regras muito absurdas, felizmente absurdas para o olhar atual, mas que era essa tentativa de codificar essas relações e impedir futuras revoltas e futuros problemas nas colônias. Então, teve a tentativa que no papel foi bem sucedida, na prática não. Foi muito mais variada, foi muito mais mista a maneira como eles seguiam ou não esse código. Mas nós falamos, pelo menos eu considerei um sucesso parcial essa tentativa de codificar essas relações. Já o Código Civil, que depois ficou o Código Napoleônico, foi uma experiência muito mais bem sucedida de codificar a sociedade. Né? Continuou muitas das características da Revolução Francesa, excluiu outras, né, apagou outras ou diminuiu outras, como essa ideia dessa distância entre Estado e Igreja. Foi uma permanência e também uma pacificação, porque pacificou um pouco essa questão religiosa, mas ao mesmo tempo foi contra ideias fundamentais da Igreja ao estabelecer que se o casamento era um acordo civil, o divórcio também deveria ser-lo. Então estabeleceu regras que permitiam o divórcio, que era uma continuação dessa lógica da Revolução Francesa. Não é algo, uma criação inédita de Napoleão, uma criação inédita no período napoleônico, mas uma continuação, e uma continuação bem sucedida. E muito importante, né? Só lembrar de Henrique VIII e tudo que ele precisou fazer para conseguir um divórcio. Então, tem essa transformação, né? Pacifica a relação com a igreja, ao mesmo tempo que estabelece uma base social que começa a se distinguir dessa base religiosa, que antes era uma coisa só. Nós falamos de Estado e religião como ferramenta metodológica, mas não necessariamente porque, de fato, essa separação existia com tanto peso assim na época moderna, por exemplo. Já já o Código Napoleônico nos mostra que essa divisão começava a ser vista e sentida na prática, né? Que a sociedade começava a perceber essas transformações. Também estabelece essa lógica de meritocracia, que eu comentei no Exército, né? Essa questão dessa ascensão social, se tornar mais possível, essa mobilidade social, ela começa a se tornar mais possível. Não como imaginamos, não de uma maneira romantizada, mas ela se torna muito mais aberta em comparação à rigidez do antigo regime, como se acostumou chamar. E também, entre outras vários dispositivos, estabelece coloca no código essa lógica dessa ordem social, da família, que é o pai, a mãe e as crianças. Então, também é um desses momentos em que esse conceito de família, essa definição de família, começa a estabelecer com mais força para uma perspectiva estatal. Né? Essa própria perspectiva estatal do que nós entendemos enquanto Estado começa a se solidificar. Então, o Código Napoleônico simboliza essas transformações. Eu posso estar enganado, mas eu acho que eu lembro pelo menos, que na Revolução Francesa a escravidão é abolida nas colônias, e Napoleão retorna com a escravidão, se eu estou enganado, e é um dos motivos que leva justamente à independência do Haiti. Sim, a Revolução Haitiana ocorreu em conjunto à Revolução Francesa. Né, os momentos mais famosos da Revolução Haitiana ocorreram ali justamente no frigir dos ovos da Revolução Francesa.
E a Revolução Haitiana, ou melhor, o desenrolar dos acontecimentos da Revolução Haitiana, junto de movimentos cada vez mais populares de abolicionistas na França. E um pragmatismo emergente frente a tudo isso levou à abolição da escravidão. Não tanto a um reconhecimento daquele agora ex-escravo barra escravizado enquanto parte da sociedade, não foram tão longe assim, mas de uma maneira legal, de uma perspectiva legal, a escravidão foi abolida, entre aspas, no decorrer da Revolução Francesa. E há historiadores que apontam que, por razões econômicas, Napoleão decide retornar com a escravidão no decorrer do seu consulado e do seu império. Né? Então não foi necessariamente uma crueldade, não foi assim, nossa, por outras perspectivas que isso não é econômica. Que isso já é uma crueldade, não é uma tentativa de passar pano, mas, de forma alguma. E sim apontar que historiadores mais recentemente apontam que o motivo que levou a tentar impor a escravidão novamente foi por considerações econômicas. E tentou-se reconquistar o Haiti, que ganhou uma independência de facto no decorrer da década final do século XIX, do XVIII, perdão, durante a França Revolucionária. Mas as tentativas de domínio fracassaram eventualmente, o que levou a represárias terríveis por parte da França, né, que para reconhecer a independência do Haiti impuseram um pagamento absurdo que destroçou a economia haitiana, que já estava destroçada, estava muito fragilizada justamente pelo que foi feito durante os anos revolucionários, né? A queima de praticamente a ilha inteira dos campos de café e tudo. Então, foi uma ilha que perdeu muito dinheiro, que estava um déficit orçamentário terrível, e que não tinha como recuperar de maneira tão rápida, e ainda sofreu outros bloqueios, outras sanções do imperialismo, do que entendemos por Ocidente, barra Norte Global, durante o século XIX. Então, parte do motivo pelo qual Haiti é o que ele é hoje, infelizmente, se deve a tentativas de reconquista, ou melhor, se devem ao século XIX, que por sua vez são consequências dessas idas e vindas da política imperial francesa e inglesa, que ocupou o Haiti durante um período nessa década revolucionária, de tentarem pacificar a região e normalizar o que estava acontecendo. Aproveitando esse gancho do Gino, que ele fala que a França tenta reconquistar o Haiti. O Napoleão é muito famoso também porque ele causou provavelmente o maior conflito da história, perdão, o maior conflito do século XIX na Europa, provavelmente, se não um dos maiores, que foram as guerras napoleônicas, invadindo diversos países, incluindo na época a nossa metrópole Portugal, a Espanha, colocando o seu irmão ou primo no poder na Espanha. E aí ele queria, ou dizendo, ele realizou as invasões de diversos países europeus. Por quê? Era busca de riqueza, ele queria mostrar poder, ele queria se consolidar, porque por onde ele passava e ganhava, ele colocava alguém ali, um chegado, entre aspas, para comandar aquele local. Uhum. Bom, era o irmão dele que ele colocou para ser rei da Espanha. Mas para responder isso, acho que pode ser interessante comentar sobre como era o exército no período napoleônico e na Revolução Francesa. Que eu comentei que na Revolução Francesa o exército passa a ser entendido enquanto uma grande base de ascensão social. Né? Cada vez mais figuras proeminentes da sociedade eram ligados e tinham postos no exército francês, no exército revolucionário, depois no exército napoleônico. E esse exército também foi visto assim, justamente porque, igual eu comentei anteriormente, os antigos donos daquelas posições, né, os que recebiam por herança, os que compravam, os nobres franceses que compravam essas posições, perderam por diversos motivos, tanto as posições familiares, quanto principalmente as posições do exército, por fugir, por trocar de posição, por trair o governo revolucionário, por idas e vindas, por morte e tudo mais. E essa nova classe, que eram compostos
por pessoas normais da França, por franceses normais, né, por homens normais franceses, já que as mulheres estavam impedidas de ingressar formalmente ao exército, obviamente. Esses homens de diversas origens ascendiam a essas posições e foi se consolidando esse exército. E era um exército que possuía cada vez mais números, tinha cada vez mais pessoas, que é uma característica das guerras do final do século XVIII, que intensificadas pela década revolucionária e pelo Império Napoleônico, eram justamente essas batalhas que tinham cada vez mais e mais pessoas, mais e mais mortes, batalhas mais cheias de soldados, mais cheias de infantaria, mais cheias de corpos também. Então, e a França era o país mais populoso da Europa naquele período. Né? Quando eclode a Revolução, a França era o país mais populoso do subcontinente europeu, né? Assim, dessa parte da Eurásia. Então, é válido apontar que não só era o país mais populoso, como as batalhas e as guerras dos exércitos de várias partes do conflito, de várias partes da Europa, tinham cada vez mais e mais e mais pessoas. E Napoleão, como que ele utilizou esse exército? Ele utilizou de maneiras diferentes, né? Não foi exatamente uma expansão europeia que tinha como objetivo conquistar o continente europeu, tal qual Hitler teria feito um século e meio depois, né? Há comparações, né? De cento e poucos anos depois, Hitler fez mais ou menos a mesma coisa e teve o mesmo fim, que foi a derrota na Rússia, no caso da União Soviética, e Napoleão no Império Russo. E os dois por motivos parecidos, que foi o inverno. Mas é um pouco mais complexo. Porque Napoleão, ele não buscava uma dominação própria, específica, não, uma expansão concreta de um império francês que dominasse a Europa toda, que tivesse essa configuração da União Europeia hoje, por exemplo, mas sim, alguns eram porque entravam em coalizões financiadas pela Inglaterra contra a França primeira revolucionária e depois a França de Napoleão, seja a França do consulado, seja a França do diretório, ou então porque não queriam legitimá-lo, né? Foi um dos grandes esforços de Napoleão quando ele se torna imperador, era esse reconhecimento por parte das outras coroas e governos da Europa e além da Europa. Então ele tenta, insiste muito, a diplomacia francesa do momento insiste muito, por exemplo, para o imperador, para o sultão otomano reconhecê-lo enquanto imperador. E joga um pouco com a questão linguística, com o fato de sultão ser diferente de imperador, embora fossem cargos ali, pelo menos naquele momento, muito parecidos. Tento com o Império Russo também. Então, esse esforço diplomático para reconhecimento e a tentativa de imposição dessa lógica napoleônica. Né? Então, essas guerras também tinham esses fins de impor essa visão social. O caso da Península Ibérica, em especial de Portugal, é justamente esse bloqueio contra a Inglaterra, contra a qual ele guerreava justamente para ser reconhecido. Ele não queria uma derrota humilhante inglesa ou destruir a Inglaterra porque ele queria, por questões francesas ou algo do tipo, e sim porque ele queria a paz, ele queria uma paz duradoura, ele queria que a Inglaterra, que vivia recuperando esse conflito contra a França, reconhecesse o Império Napoleônico e a partir dali a paz pudesse ser estabelecida para que se pudesse debruçar sobre outras questões. Então, tinha essa questão de impor esse bloqueio para impedir, tentar estrangular um pouco a economia inglesa e fazer com que esse acordo e esse reconhecimento viessem mais rapidamente. E Portugal quebra, e a consequência foi essa eventual invasão napoleônica de Portugal e a fuga da família real para o Rio de Janeiro. Né? Então... E, consequentemente, a nossa dependência. Sim. Né? Que levou também à conquista por parte do Reino do Brasil depois do Império Português, mas aí já no momento posterior ao Império Português, né? Mas que levou à conquista por parte dos portugueses aqui na América do Sul do que hoje é a Guiana Francesa, em contrapartida à conquista de Portugal. Então, várias guerras ocorreram por motivos diferentes e com consequências diferentes. Né? Onde ele passou e venceu, ele colocou a família dele, ou família estendida,
por exemplo, os filhos de Josefine, como reis ou governantes locais, né? Então, um irmão dele foi rei da Espanha, outro irmão foi rei da Itália, um outro irmão, quer dizer, um cunhado foi rei da Holanda, se não me engano, né? Outras pessoas muito, muito, muito próximas dele ali no círculo político também se tornaram reis ali do norte da Europa. O Sacro Império Romano-Germânico foi totalmente destruído, né? Eventualmente ele se divorcia da Josefine, até pela incapacidade dela de produzir herdeiros, e se casa, consolidando uma aliança com o Império Austríaco, né? Se casa com outra filha do Imperador Austríaco. Constrói vários, ou melhor, fragmenta o Império Sacro Império de maneiras irreconciliáveis. Tentaram fazer com que isso voltasse quando do Congresso de Viena, que um spoiler, não foi um congresso, mas durante as tratativas, o que hoje se entende por Congresso de Viena, tentaram colocar a antiga ordem europeia e não conseguiram. Ele realmente criou uma nova ordem ali na região, o que eventualmente levaria à possibilidade da Prússia se expandir, se transformar no Império Alemão, etc, etc. Então ele meio que vai criando ali um cenário europeu que tornava as conquistas dele, a visão de mundo dele, o que ele queria que a Europa reconhecesse, viável, né? Impunha essa vontade. E até que ele invade a Rússia, é derrotado, e essa derrota não foi necessariamente, embora entendemos hoje enquanto uma grande derrota que destruiu o império dele, levou à derrota final, não foi tão determinante assim. Foi um grande fator junto de outros fatores. Mas aí já foi um pouco da sua pergunta. Mas aproveitando esse gancho, como nós sabemos, Napoleão enfrenta o inverno russo e assim, como provavelmente qualquer pessoa perde, ele retorna para, seria ali, a Europa continental, é deposto, volta até a Batalha de Waterloo e é finalmente exilado na ilha de Santa Helena, se eu estou enganado. Isso. A gente sabe mais ou menos como é que foi a vida dele nessa ilha, porque isso é algo que também tem muita curiosidade, porque eu nunca achei nada sobre, mas eu imagino que ele não tenha vivido mal o resto da sua vida nessa ilha. Ah, não. O exílio dele foi um exílio bem confortável. O primeiro mais confortável do que o segundo, né? No sentido de que era mais perto da Europa, era da Europa continental, era mais confortável. E uma coisa que eu fiquei muito surpreso, né, de maneira pessoal, quando eu estudei um pouco mais sobre isso e descobri, é que antes de Napoleão tentar conquistar o trono novamente, né, ele conquista de maneira muito temporária, muito curta, né, 100 dias, se não me engano, ou muito menos, já deposto, e aí sim enviado para o exílio final muito, muito longe, lá no sul da África, praticamente, né, uma ilha mais ali no sul da África. Mas antes disso acontecer, no seu primeiro exílio, a França de Luís XVIII, né, que a monarquia é restaurada, então a França de Luís XVIII manteve muitas das conquistas do Império Napoleônico. Era uma França que tinha uma vantagem muito maior em relação ali na discussão, mesmo tendo sido derrotada. Porque a derrota de Napoleão, embora tenha sido uma derrota muito forte na Rússia, o que aconteceu? Ele sendo derrotado, ele recua, e nesse recuar, muita da artilharia fica para trás, é destruída, e ele vai recuando até conseguir alcançar novamente a França, e também recebeu o apoio do irmão dele, o rei da Espanha, que parte do exército dele estava lá. Um dos erros napoleônicos foi justamente isso, né? Era um exército grande, mas um exército que estava mais fragmentado. Então, uma parte do exército estava na Espanha. Outra parte o seguiu nessa grande campanha contra a Rússia, que originalmente foi bem sucedida até não ser mais, até o inverno, até ter nessa grandes perdas, essa derrota, e ele perder a artilharia. Então, se ele não tivesse abandonado a artilharia e tivesse conseguido esse apoio do exército que estava na Espanha mais cedo, não somos nem adivinhos nem futurólogos, né? O historiador é péssimo normalmente para adivinhar o futuro, imagine realidades alternativas,
Mas imagina-se que teria sido muito mais difícil ele perder a batalha final que ele perdeu para, de fato, ser deposto. Né? Então, a derrota na Rússia foi muito importante, mas não foi o crucial. O pós-batalha e outros contextos vinculados a essa questão militar foram essenciais para levá-lo a essa derrota. Então, no Congresso de Viena, quando ele foi exilado, ele tinha essa vida mais confortável, mesmo na segunda vida. Também sabe-se muito pouco de como era a segunda vida, obviamente. Mas sabe-se que ele não passou por fome ou algo do tipo. Foi uma vida bem confortável, mas uma vida muito isolada. Né? Não era uma vida em que ele recebia visitas, recebia familiares ou algo do tipo, não. Era bem mais isolado, em especial a sua tentativa de reconquistar a França o levou a ser exilado para esse lugar muito mais distante. E de uma certa maneira acertada. Foi uma decisão acertada por parte das coroas europeias da Inglaterra de enviá-lo para esse lugar mais distante, porque ao público que, por acaso, se interessar pela literatura francesa do século XIX, dos grandes clássicos, né, como Conde de Monte Cristo, aos livros de Balzac, quem pegar ali vai ver a influência absurda desse período e da figura de Napoleão nas histórias escritas. Se eu não me engano, eu posso estar muito equivocado, mas a grande conspiração ali que dá a ponto de partida do Conde de Monte Cristo tinha a ver com o retorno de Napoleão, ou com a ideia de um retorno de Napoleão à França. Ou se não isso, pelo menos tinha a ver com ideias bonapartistas. Então, mesmo depois da sua morte ali, durante o período da restauração, que vai até ali a década de 1930, a figura de Bonaparte ainda tinha muita força. Nos livros de Balzac também, muitas de suas histórias se dão com elites que ascenderam justamente por compor esse exército napoleônico e, obviamente, permanecerem enquanto elite durante o período da restauração. Então, esse exílio, embora talvez uma perspectiva individual possa ser visto enquanto levemente cruel, né? Assim, ele mais isolado ali, sem passar por nada, mas mais isolado, em uma ilha pequenininha, longe de tudo, sem poder voltar, obviamente. Também tem essa contrapartida de se mostrar levemente necessário, justamente pela influência que ele reteve no imaginário francês, mesmo após a sua derrota e o seu duplo exílio. Perfeito, eu não sabia isso. Eu achava que na primeira derrota, primeiro exílio, já tinha perdido tudo. E para finalizar, quais as consequências de Napoleão, principalmente para a Europa, e puxando um pouco para o seu lado, também tem alguma consequência para o Egito? Tem resquícios do Napoleão lá no Egito, seu brasileiro, da passagem de Napoleão por lá? Bom, é uma pergunta que renderia e rendeu muitas e muitas teses de doutorado, né? Assim, mas algumas que passam pela cabeça e que eu já comentei, uma delas é a do Sacro Império Romano Germânico, que se eu não me engano foi Voltaire, né, que fez a piada, né, infame de que o Sacro Império não era sacro nem era romano. Se já tinha essa percepção, justamente pela fragmentação que sofreu no século XVIII, se tornou irreconciliável no século XIX. Não era possível voltar com esse Sacro Império. Então, alimentou uma das consequências do período revolucionário e do Império Napoleônico. Eu gosto de frisar esses dois para não dar esse protagonismo exacerbado a Napoleão, né? É uma figura já muito hipertrofiada, mas que ele foi ou determinante ou uma das figuras que contribuíram muito para esse cenário posterior. Uma delas foi justamente essa fragmentação dessa parte germânica da Europa, que passa a buscar uma união, né? Passa a ter esse desejo de união, e que acirra ainda mais a disputa entre Áustria e Prússia. Né? Eventualmente, Prússia consegue, por idas e vindas, unificar o norte da Europa, o norte germânico da Europa, e criar o Império Alemão. Né? Tem também uma consequência que não é tanto consequência do Império Napoleônico, mas é uma característica que a Rússia ganha, o Império Russo ganha, ali com a derrota de Napoleão, né, aquele, assim, de maneira mais pública. É uma perspectiva que passa a ganhar mais força
e que passa a liderar a visão da Rússia frente ao resto da Europa, no século XIX e século XX, é justamente a da Rússia enquanto a protetora, primeiro os ortodoxos, mas principalmente dos povos eslavos. Decidir, não, temos que unificar os povos eslavos, ou somos os defensores dos povos eslavos. E se antes, por exemplo, no reino de Catarina II, né, da Imperatriz Catarina, tinha essa ideia de buscar uma aproximação maior com a cultura europeia, agora passa a ser lentamente da Europa contra a Rússia. Não tinha isso tanto ali, obviamente, na vitória da aliança contra Napoleão, mas isso começa a ser construído, que leva à Guerra da Crimeia no século XIX, entre outros. Então, uma das consequências que não é tão ligada assim a Napoleão, mas que tem conexões, é essa ascensão desses nacionalismos, né, essa ideia desses nacionalismos, nacionalismos étnicos, né, desde já, não, o Império Germânico, o Império Eslavo, ou dessas repúblicas eslavas, essa questão de populações eslavas. Também tem um pouco a continuação da derrocada da Polônia, que quando os russos chegam em Paris, eles discursam após a primeira derrota de Napoleão. O irmão do imperador discursa aos refugiados da Polônia, falando que eles se constituíram a Polônia e eles só anexaram ainda mais. Então também tem um pouco disso, o fim da Polônia. Em relação ao Egito, já que, bom, puxando a sardinha para o nosso lado, no Brasil e na América do Sul, tem essa grande consequência, né, da família real vir para cá, o que com certeza também influenciou no processo de independência, né, enquanto as outras independências foram para caminhos mais republicanos e democráticos, a nossa foi para um caminho mais imperial. No Egito, uma das grandes consequências foi justamente essa busca por essa autonomia, que já existia, não é algo que foi criado com Napoleão, mas se intensificou. Essas figuras que ascendem ao governo do Egito pós expedição francesa são figuras muito influenciadas pelas transformações, ainda que parciais, feitas por Napoleão, quanto pelas janelas de oportunidade que abriu. Então, o Egito pós-napoleônico é um Egito ainda mais insubmisso ao Império Otomano do que era anteriormente. Né? É um Egito que passa a ser ainda mais parte do Império Otomano só no nome do que de facto, após a expedição e invasão e conquista e ocupação, do que antes. E, para encerrarmos, eu peço uma palavra final sua e indicações de leituras, de filmes, inclusive sua opinião, se você tiver assistido o filme Napoleão. Então, deixa esse momento para você falar. Bom, primeiro, gostaria de agradecer novamente o convite. Espero que o público tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa, que minha fala tenha sido útil de alguma forma, interessante de alguma forma. De indicações de leitura, tem um livro do Adam Zamoyski, espero não estar acabando com o nome dele, que escreveu sobre um livro sobre o Congresso de Viena aos interessados, no qual ele fala sobre justamente o que eu pincelei em relação ao Congresso de Viena não ter sido de fato um congresso. Ele explica melhor por que lá, né? Então fiquei a deixa para futuros programas, futuras ideias, né? Mas ele deixa essa deixa, então o público interessado pode ler. Mas sobre Napoleão, então, escreveu essa biografia de Napoleão, que ela é muito boa. Ela não é... Para o historiador profissional que estaria interessado em Napoleão, vai ter ressalvas. O Daniel, que nós citamos aqui algumas vezes, tem as suas ressalvas muito válidas em relação a esse livro, mas para um público amplo, ela é muito, muito boa. Dá uma ideia ali geral de quem foi Napoleão, do que ele fez, fala do Egito, que é algo que muito material em português, e muito material mesmo em francês, por incrível que pareça, muito material ali produzido na Europa, não necessariamente pensam nesses aspectos da expedição dele ao Egito e do que foi a Revolução Francesa e o Império Napoleônico, uma perspectiva além Europa, né? Então ele tem esse lucro. Eu não me recordo se ele fala do Brasil, né? Sobre a questão da América Portuguesa e da fuga da família real. Não me lembro se ele fala disso, mas ele fala do Egito, que já é um ganho. É um dos poucos materiais até que eu conheço em português sobre o tema. Um outro livro que pode interessar é o livro do David Bell,
que é chamada Primeira Guerra Total. Que não é tanto sobre Napoleão em si, mas ele fala justamente sobre essa questão dos exércitos, de como os exércitos ganhavam cada vez mais pessoas, e como essa característica se manteve e se expandiu com Napoleão. Então ele também fala muito de Napoleão, mas ali ele está falando mais sobre essa ideia e sobre essa teoria dele, ou melhor, sobre essa tese dele, de que essas guerras foram a Primeira Guerra Total, né? Uma Primeira Guerra Mundial ali, justamente pelo escopo, pela extensão de até onde alcançaram, e principalmente do que foi envolvido ali, né? Dos conflitos e do tamanho desses conflitos. E para essa ideia dessa guerra total mesmo, né? Assim, o que se entende por guerra total, no sentido mais Clausewitz em diante. Então, em português, acho que é isso. E também tem, não em português, mas para quem se interessar, um livro monumental do... eu vou dever o nome dele agora. Eu sempre esqueço o nome dele, gente, desculpa. Mas que ele escreveu The Napoleonic Wars em um contexto global. Eu vou passar depois o nome pro Henrique, ele coloca na descrição para quem se interessar. Infelizmente, ainda não foi traduzido. Tá em inglês. Alexander? Isso, Alexander Mikaberidze. Isso, exatamente, mesmo. Alexander Mikaberidze. Ainda não foi traduzido, não sei se existem planos para tradução. Planos até a última vez que eu olhei, não tinha sido traduzido. É um volume monumental, mas é muito interessante. Ele mostra até mesmo como o Japão foi impactado pelas guerras napoleônicas, como você pode pensar um pouco consequências para o Japão frente a tudo isso. Logo, o Japão muito isolacionista nessa época. Então pode ser um livro que interesse ao público que se vê capaz e interessado principalmente na leitura em língua estrangeira e em língua inglesa. Bom, e sobre o filme, né, eu não sei a sua opinião, né, eu também não quero falar em relação aos tradutores como um todo, mas eu não sou tão implicante assim com a perspectiva histórica em filmes históricos. Eu sou, um pouco, e eu entendo os tradutores serem, principalmente os que são daquela área em si, né, por exemplo, eu não sou tão historiador de Napoleão em si, ou do Império Napoleônico, e sim dessas relações França-Egito, ou Europa-Egito, em uma perspectiva mais intelectual. Mas, tendo que estudar sobre isso, fiquei um pouco revoltado com uma cena específica do filme, em que Napoleão atira contra as pirâmides, e os soldados se rendem, né, aterrorizados, porque ele atirou contra o canhão, se não me engano, em uma das pirâmides. Isso nunca aconteceu. Sabe assim? Nunca aconteceu, não tem isso nos documentos. Então, tem esse momento de implicância que eu entendo quem realmente se debruçou de fato sobre o Império Napoleônico, sobre a figura de Napoleão, ou sobre outras características do fim da Revolução Francesa e período napoleônico, terem se revoltado em relação àquilo, ou terem aproveitado do filme para, frente ao grande público, mostrarem as próprias pesquisas, né, promulgar as próprias pesquisas. Então eu entendo o porquê isso aconteceu, não critico de forma alguma, mas a minha principal implicância com o filme não foi esse momento que nunca aconteceu, dele atirar e dos mamelucos terem se rendido em temor frente ao que aconteceu, frente ao disparo do canhão, e sim ao fato de ser um filme muito disjuntado. Achei interessante que ele mostra Napoleão enquanto essa figura muito estranha, né? Foi um exagero, mas foi mais interessante porque o que se sabe dele realmente vai mais por esse caminho dessa figura mais estranha, dessa figura mais excêntrica, e não em um bom sentido, e não sempre em um bom sentido, do que a esse grande líder militar, sempre ali muito sábio, sempre muito eu que mando em tudo acabou, né, com essa atitude toda. Então foi interessante ver esse Napoleão mais estranho, mais excêntrico, mas ao mesmo tempo foi um filme que uma hora quer ser essa história de amor levemente trágica entre Napoleão e Josephine, outra hora quer ser desse homem que é muito estranho e estranha todo mundo, e causa estranhamento em todo mundo ao redor dele. Em outro momento quer ser esse grande épico militar, e quer ser tudo, não quer ser nada. Então acho que o que eu diria desse filme é que teria sido mais interessante se ele tivesse ficar só nas cartas entre Napoleão e Josephine, né? Mostrar essa relação a partir dessas cartas que ele mobilizou pro filme. Mostrar essa história de amor insano ali, né? Seria mais interessante, talvez. Ou
esse épico mais enfadonho, pelo menos na minha perspectiva, mais enfadonho militar, que mostra ele guerreando contra o imperador da Rússia e matando não sei quantas pessoas e sendo derrotado, e etc e tal. Acho que teria sido mais interessante ir por um caminho ou por outro. A minha grande crítica ao filme seria essa. Né? Entretém, mas entreteria muito mais se tivesse tido esse foco. De não, eu quero contar essa história de amor trágica, não, eu quero contar como ele era um homem estranho, ou não, eu quero contar como ele foi um gênio militar, né? Como é que ele soube ser essa figura militar. Eu não cheguei a ver o filme inteiro, eu parei de ver quando ele dá o golpe, eu acho, pelo menos a cena que eu acho que é o golpe. Uhum. Eu passei alguns trechos para os meus alunos, algumas batalhas, a cena dele no Egito mesmo, mas sinceramente achei um filme meio chato, sinceramente. Não me pegou, e eu entendo, assim, eu até comento, brinco com colegas criadores, que depois que eu entrei na faculdade, me formei, tô agora acabando o mestrado, assim, filme histórico pra mim é raro, porque a gente fica caçando pelo em ovo, infelizmente. Não sei, a gente Mas eu é acho. treinado, né? É um treinamento que a gente recebe. É, É, totalmente. Sobre essa parte do golpe, inclusive, aproveitando um gancho, né, a gancho final para comentar algo que eu passei por cima no decorrer do nosso programa, é que esse golpe ele é muito mais complexo do que se faz parecer. Não foi um golpe de um gênio militar incrível, melhor, de gênio político incrível do Napoleão, e também não foi simplesmente um golpe de sorte. Né? Teve a mistura dele estar no lugar certo na hora certa, mas ele não tinha paciência para esse golpe. Esse golpe também dependeu muito do irmão dele, o irmão mais novo que era senador, Luciano Bonaparte. Acho que foi traduzido como Luciano, não tenho certeza, mas né, foi traduzido qual o nome que deram em português ao irmão senador do Napoleão, que falou frente à tribuna que se Napoleão se mostrasse um tirano, o século XVIII gostava muito, era fissurado pela história antiga. Então, uma das comparações com a história antiga era justamente a figura de César. Né? Ele falou que seria o Brutus do César napoleônico, o que obviamente não se mostrou. Mas os senadores teriam se sentido mais confortáveis frente a isso. Não apenas ele soube manter em seu ciclo pessoal pessoas que de fato eram capacitadas para um golpe de Estado. Então, existiam figuras políticas, existiam um que era mais responsável por essa ligação política, né, frente a figuras políticas do diretório. Tinha o general que controlava a capital, controlava Paris, então ficou ali responsável por controlar Paris quando ele pegou os membros do Senado e levou para fora da cidade para eles discutirem fazê-lo cônsul. Né? Tinha também membros da elite política, então ele soube manter pessoas nos lugares certos na hora certa e contou com a sorte da figura política do irmão ter mais força, ou melhor, da lábia política do irmão ter mais força do que a demonstração de força dele. Ele nunca invadiu, apontando a arma para todo mundo e falando, olha, ou vocês me consagram cônsul, ou vai todo mundo morrer. É um exagero do filme que eu achei ruim, porque se para o público mais amplo não importa tanto essa disputa política, ao mesmo tempo teria sido mais interessante. Acho que tinha formas criativas de fazer o público se interessar por um golpe com características palacianas no final do século XVIII, sabe? Acho que tinha muito pano pra manga que ele perdeu ali. Eu conferi aqui, eles traduziram como Lucian mesmo, ou em português Lucien Uhum. mesmo. E de fato, assim, eu acho que não é nem esse filme. Vários filmes eles têm a chance, mas acabam ficando preso. Eu não sei se é pelo foco que eles têm do público, o foco. Eles acabam pecando em aprofundar algumas coisas, concordo. E é um dos motivos que eu achei o filme chato. Assim, tem atores muito bons, a atuação tá muito boa, os efeitos e tudo mais. Eu acho que, assim, do ponto de vista didático, dá pra mostrar um pouco, mas não é um filme que eu assistiria inteiro, sinceramente. Eu assisti porque eu estava no cinema. Se eu tivesse que assistir em casa, eu perderia o interesse muito, muito rapidamente. Ô, mas de toda forma, Gino, muito obrigado por esse tempo, mais de uma hora de conversa. Foi uma excelente aula. Usei de bate-papo, eu aprendi muito, com certeza o público também aprendeu muito. Eu vou colocar, aproveito e falar com vocês que estão ouvindo, na descrição vou colocar as indicações de leitura do Gino e também colocar também de uma vez para assistir o filme, quem tiver interesse. E no mais, Gino, realmente muito obrigado. Novamente, obrigado, Daniel, também, por ter feito essa ponte. E espero que o público também tenha gostado. Qualquer coisa, mandem lá algumas críticas, comentários lá no nosso Instagram. E um grande abraço e até mais.